Sem uma reforma agrária, meus amigos, não haverá progresso em nosso país. Sem acabar com o monopólio da propriedade da terra, não poderá haver progresso no Brasil. Enquanto não acabarmos com o latifúndio, o monopólio da terra nas mãos de uma minoria de grandes proprietários, uns 4.000 proprietários abastados, são donos da maior parte da terra brasileira. 80% do camponês, do trabalhador do campo, do camponês do Brasil, não tem um palmo de terra. Isso eu vi na primeira vez na Marcha da Coluna. Atravessando o Brasil, desde Mato Grosso, aqui nos estados do sul não se sentia tanto, não era tão visível. Mas a partir de Mato Grosso, Goiás, todo o Nordeste que nós atravessamos, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, passamos depois a Bahia e fomos até o norte de Minas Gerais, o quadro era o mesmo. Homens idosos, muitos deles de cabeça branca, eu os encontrava ajoelhados no chão. O que está fazendo ajoelhado aí no chão? Estava lavrando a terra com uma faquinha de mesa. Dessas faquinhas, facas de cabo de madeira, sem o cabo, segurava na lâmina e com o lugar do cabo é que estava cutucando a terra. Perguntava a cada um, e você não tem uma enxada? Ele disse, há muitos anos que eu não vejo uma nota de R$1.000, que era a unidade monetária da época. Quer dizer, essa era a realidade brasileira. Foi isso que me despertou a mim, porque eu fui formado numa escola militar, né? Preparado para matar e não para estudar sociologia ou economia política, etc. E qual era a causa disso? Era um paradoxo, um Brasil imenso, esse país de 8 milhões e tantos quilômetros quadrados, e a maioria do trabalhador do campo não tem um palmo de terra. Isso me alertava para a situação concreta do povo brasileiro, daquele que trabalha no interior, subordinado aos fazendeiros e assassinado friamente, porque o assassinato de trabalhadores do campo continua no país, se acelerou nos últimos anos, né? Já não matam somente o trabalhador, matam também os seus advogados, aqueles que defendem os seus interesses no choque de interesses com o fazendeiro, com o grande proprietário. A reforma agrária no Brasil é realmente uma necessidade urgente. Mas reforma agrária de verdade, não isso que o senhor Sarney lançou como reforma agrária, que visa exclusivamente impedir ou conter o êxodo rural. Porque a burguesia se assusta com essa massa analfabeta, sem profissão, que acorre às cidades porque já não aguenta mais viver no interior, onde não tem nenhuma dos elementos indispensáveis à civilização e também não tem nem o que comer, porque vive em condições as mais precárias. O que ele está procurando é fundar, organizar uma camada camponesa, mais ou menos abastada, que utiliza essa gente como braço, o país ser explorado igualmente como já estava sendo explorado pelo fazendeiro. Quer dizer, isso não resolve, não é uma solução para o problema agrário. A solução para o problema agrário brasileiro tem que acabar com o monopólio da terra nas mãos de 4.000 fazendeiros, grandes proprietários, que a melhor terra está na mão deles. E isso agora está cada dia mais difícil, porque com a nova Constituição, a UDR conseguiu impor uma decisão, um artigo na Constituição que proíbe a desapropriação de qualquer terra produtiva. De maneira que só podemos agora desapropriar terras improdutivas. Para dar a quem? Vamos desapropriar terras improdutivas, vamos entregar ao camponês, ao trabalhador do campo, uma terra que não produz, que já está classificada como improdutiva. Uma reforma agrária verdadeira tem que visar a liquidação do monopólio da terra, para que essa terra seja entregue realmente aos trabalhadores do campo, para que eles explorem diretamente, donos dela, como senhores absolutos da terra. Essa é a causa fundamental da situação da inflação que está no país e que aumenta cada vez mais, né, ameaçando a estabilidade, a própria estabilidade do país. Eu fui educado, sou natural lá de Porto Alegre, mas fui educado desde os 6 anos de idade no Rio de Janeiro. Nunca vi naquela cidade uma situação de miséria tão grande. E os governantes assistem a tudo isso sem nenhum interesse de resolver esse problema, né? Em verão,
chuvoso, inverno chuvoso, e famílias inteiras com crianças de colo, etc., sem um teto para se abrigar das intempéries. Dormindo nas calçadas, no Rio de Janeiro, debaixo dos viadutos, na beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, durante tempos, um grupo de famílias estava acampado ali, sem nenhum teto, sem nenhum abrigo. E a miséria, a fome aumenta cada vez mais. A política do governo do senhor Sarney é orientada no sentido de descarregar todas as dificuldades da crise econômica que atravessamos, evidente, nas costas dos trabalhadores. Existe no país uma instituição que foi fundada pelo Sindicato de Metalúrgicos da capital de São Paulo, que é o DIESE, o Departamento de Economia e Estatísticas. Essa organização é dirigida por um economista honesto, que é o Sr. Walter Barelli. Todos os anos, ele calcula qual deve ser o salário mínimo para corresponder ao salário mínimo real de 40 e tantos anos atrás, de 1940. Foi o primeiro assinado, realmente firmado por Vargas. Foi o primeiro salário mínimo firmado por Vargas em 40. Quer dizer, 40 e tantos anos atrás. Em 85, ele já calculava que esse salário mínimo devia ser, em 85, no ano de 85, para corresponder ao salário real de 1940, de 1.800.000 cruzeiros. O máximo que o senhor Sarney concedeu durante todo aquele ano foram 600.000 cruzeiros, a terça parte. Quer dizer, a terça parte do que se devia pagar há 40 e tantos anos atrás, 85, 45 anos atrás. Posteriormente, em 46, já com o plano cruzado, tirando 3 zeros do cruzeiro, né? A moeda foi, portanto, bastante desvalorizada. O cálculo do Sr. Barelli já determinava que o salário mínimo devia ser, na nova moeda, cruzado, 3.300 cruzados. Mas o máximo que o senhor Sarney concedeu naquele plano cruzado foram 804 cruzados. Isso aí é menos que a quarta parte dos 3.300. Quer dizer, então o salário vem diminuindo. A quarta parte é menor ainda do que a terça, né? O ano seguinte, 87, já a moeda se desvalorizou em relação ao dólar, consequência da desvalorização da moeda. O salário mínimo já devia atingir a 25.000 cruzados, para corresponder ao salário de 40. E, nesse momento, o senhor Sarney fixou o salário naquele ano de 3.000 cruzados. Quer dizer, menos que a sétima parte. E vem assim, vem continuando. E agora, ele está disposto a vetar esse projeto do Congresso, elevando o salário mínimo para 120 cruzados, que não é nada. Para alimentar uma família, como é que com 120 cruzados, quando os preços do feijão, do arroz, para não falar da roupa, do calçado, etc., que estão inacessíveis ao trabalhador, né? Quer dizer, esse é o programa do Sr. Sarney. Essa Constituição é um documento coletivo, naturalmente tem aspectos bons ou aspectos negativos, né? Mas predominantemente é reacionária e negativa e prejudicial às grandes massas trabalhadoras. Ela assegura agora o direito de greve, mas, de outro lado, se a greve depende exclusivamente da vontade do trabalhador, é o que está escrito, se o sindicato pode ser organizado independente de qualquer intervenção estranha, como diz a Constituição, de outro lado, o artigo 142 permite aos militares, em nome de garantia da lei e da ordem, e notem bem, da ordem em geral, da ordem a critério dos generais, porque senão diriam a ordem pública, né? Mas não se diz ordem pública. É garantia da lei e da ordem, os militares podem intervir em qualquer questão política. E já verificamos na última greve lá em Volta Redonda, né, como 3.000 soldados do Exército foram jogados contra a fábrica com tanques, canhões, baionetas, armamento parecia
que se tratava de destruir a fábrica, porque para destruir os operários não precisava um armamento tão pesado como eles levaram para a Volta Redonda naquele momento. Mataram 3 operários, né? Foi o que fez o exército contra a greve de Volta Redonda. Quer dizer, esse artigo 142, sobre ele foi feito um silêncio absoluto. A maioria dos brasileiros nem sabe que esse artigo existe dentro da Constituição, porque nenhum constituinte escreveu a respeito, combateu, ou lutou contra a aprovação desse artigo. A verdade é que ele foi aprovado. Eu escrevi um artigo, foi publicado na Tribuna de Imprensa, em que eu mostrava que só a existência desse artigo já significava rasgar a Constituição. Tudo que ela tem de bom está anulado por esse artigo, porque a qualquer momento os militares podem considerar que o presidente da República está conspirando, ou é prejudicial à ordem, ou é perigo, podem depor o presidente da República dentro da lei, dentro da Constituição. Quer dizer, eles têm a atribuição constitucional de defender a lei e a ordem, garantir, como eles botam a palavra, é garantir a lei e a ordem. E houve ainda um demagogo que acrescentou uma frase que é inócua. Diz que, por iniciativa de qualquer dos poderes do Estado, os militares podem falar, mas quem tem tanques, canhões, navios de guerra, aviões, etc., consegue a iniciativa não de um poder, de todos os poderes do Estado, tomam essa iniciativa para que os militares possam realmente aplicar este artigo 142 contra os interesses do nosso povo. De maneira que é a mesma coisa que rasgar a Constituição. O que ela possa ter de bom está sempre ameaçado pela vontade dos militares e da ordem segundo a concepção deles, da cabeça quadrada dos generais que consideram ordem tem que ser anticomunismo, porque se não é anticomunismo, é desordem já. Mas é que esse é o perigo maior nessa Constituição. Desde 79, eu já proclamava a minha discordância com a orientação do partido, porque eles vinham lutando por uma revolução nacional libertadora, por um outro governo capitalista. Pensavam que o desenvolvimento do capitalismo no Brasil era semelhante da Europa, quando foi muito diferente da Europa. Na Europa, o capitalismo surgiu como consequência do próprio desenvolvimento do feudalismo. Surgia a burguesia comercial, e essa burguesia comercial, pouco a pouco, foi se transformando em burguesia industrial, e surgiu o capitalismo em consequência do desenvolvimento do feudalismo. Aqui no Brasil, não houve isso. Foi a penetração imperialista que trouxe o capitalismo, um capitalismo dependente, ligado ao imperialismo. Hoje, liquidar a dominação imperialista no Brasil é liquidar também o capitalismo. Temos que lutar pelo socialismo. E eles estavam lutando por um governo burguês e continuam lutando por um governo capitalista. O PCB, o PCdoB, lutam por um governo capitalista democrático que vai resolver os problemas do povo. É o que eles dizem. Mas é possível isso? O capitalismo marcha nesse sentido? Para quem conhece as leis do capitalismo, as fundamentais, e principalmente a lei da concentração do capital, do desenvolvimento do capitalismo de Marx expõe, mostrando o capitalismo à medida que se desenvolve, a riqueza se acumula nas mãos de uma minoria cada vez menor. Hoje, aqui no Brasil, são os monopólios. Hoje a riqueza vai toda para os monopólios, as multinacionais são que assambarcam essa riqueza. E a miséria para massas cada vez maiores. E o próprio Marx conclui, né? A miséria das massas atinge um nível tal que os operários se transformam em coveiros da burguesia. Vão ter que enterrar a burguesia mesmo. Quer dizer, cabe à classe operária essa tarefa de acabar realmente com o regime. E eles dizem que vão conquistar um capitalismo democrático que vai resolver os problemas do povo. Isso é uma negação, é o contrário da verdade. É mentir para o povo, porque lá eles não vão chegar absolutamente, né? Então não temos um partido revolucionário hoje em nosso país. Essa é uma falha muito grande que dificulta qualquer marcha para o socialismo. Nós marxistas chamamos de revolução, não é luta armada, forçosamente. A luta armada pode ser necessária ou desnecessária, depende das circunstâncias. A revolução é uma substituição de classes no poder. No caso brasileiro, a substituição da burguesia pelo proletariado no poder. Mas para fazer isso hoje no Brasil, nós precisaríamos de 3 condições básicas, fundamentais, para que a Revolução Socialista possa ser vitoriosa no Brasil.
seriam necessários, em primeiro lugar, que à frente da classe operária exista um partido revolucionário. E é o que não temos, como eu já mostrei a vocês. Em segundo lugar, que a classe operária esteja organizada, pelo menos nos sindicatos, que é a forma mais elementar de organização dos trabalhadores. Também é precaríssima a organização ainda, devido a esse sistema sindical aprovado por Vargas em 1931, baseado na Carta del Lavoro de Mussolini, que foi essa com o Ministério do Trabalho que intervém nos sindicatos, que destitui dirigentes sindicais a qualquer momento, e que impõe esse imposto sindical que pesa sobre todos os trabalhadores, né? É evidente que esse sistema não interessa ao trabalhador afluir ao sindicato. No Rio de Janeiro nós temos 180 mil metalúrgicos. O Sindicato dos Metalúrgicos, o ano passado, realizava eleição para a sua diretoria. Kits prontos para votar, quer dizer, em condições de votar naquele sindicato, de 180 mil metalúrgicos, eram apenas 11 mil, quer dizer, menos de 5%. Quer dizer, não vai ao sindicato. E a parte considerável da classe operária brasileira ainda está muito longe do sindicato. Se tomarmos toda a classe operária no seu conjunto, talvez não tenhamos 10% organizado, quer dizer, efetivamente organizado sindicalmente. Essa é uma das condições básicas para a realização de uma revolução vitoriosa para o socialismo. E ainda há uma terceira questão fundamental, porque quem faz a revolução não é apenas a classe operária. A classe operária é dirigente porque é a classe mais consequente, a que tem maior interesse em mudar o regime, em conquistar um regime livre da exploração do homem pelo homem. Mas quem faz a revolução são as grandes massas populares. A classe operária com seus aliados fundamentais, que é o trabalhador do campo, milhões de brasileiros que estão no campo, que não são proletários, não são ainda assalariados, e a pequena burguesia urbana que tem contradições com o latifúndio e com o imperialismo. Mas a classe operária, para dirigir esses aliados, ela precisa ter um mínimo de democracia, para poder ter um jornal, ter meio de comunicações, para levar a sua linha, a sua orientação às grandes massas aliadas, às forças aliadas da classe operária. E isso não existe no Brasil. Nós estamos muito longe da democracia para o povo. A democracia no Brasil ainda é para uma elite. Neste momento é que aqui no Brasil se levanta a consigna que foi estimulada pelo secretário do Partido Italiano de que o comunismo está morto. Mas isso será verdade? Se nós apreciamos o desenvolvimento da história no mundo inteiro, nesse segundo após-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, o que nós vemos é o contrário. O que está morrendo é o capitalismo e não o socialismo. Não é o comunismo que está morrendo, não são as ideias comunistas que estão, pelo contrário, do fim da Segunda Guerra para cá, o que avançou foi o socialismo. Só na Ásia já existia a União Soviética e a China Popular. Quantos outros países tomaram o caminho do socialismo, abandonaram o capitalismo? Toda a Indochina, o Vietnã, Laos, Campucheia, a Coreia do Norte também. Isso só na Ásia. Na Europa, todos aqueles países do Oriente Europeu, que aproximados da União Soviética, também se levantaram contra o capitalismo, desde a Alemanha Democrática, a Checoslováquia, a Polônia, a România, a Bulgária, a Hungria, etc. Todos eles tomaram o rumo do socialismo e estão construindo a sociedade socialista. Na África, em países atrasados como a Abissínia, que era um império de escravos, a Etiópia, o Selassie era um imperador de escravos. Hoje é um país socialista, está construindo realmente a sociedade socialista. Além das colônias portuguesas, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, que estão também construindo o socialismo. E aqui na América Latina já temos Cuba socialista, que avança, que progride, que realmente conquistou uma sociedade nova para o povo cubano. E a Nicarágua, que embora ainda não tenha aberto o caminho propriamente para o socialismo, os seus dirigentes já proclamam que, desde o início, desde que os sandinistas se levantaram contra Somoza, que eles chamam a revolução de revolução socialista. É uma opinião deles, mas de qualquer maneira, eles tomaram o poder, que é o fundamental na revolução, né?
e estão construindo e enfrentando com coragem as ameaças do imperialismo, que já tentou muitas vezes agredir, intervir na Nicarágua, ainda não teve coragem de fazer isso, né? Está ali na fronteira da Honduras, que é uma fronteira seca. O camarada Fidel Castro, há 2 anos atrás, dizia aos sandinistas: não copiem Cuba, porque Cuba é uma ilha, é um prejuízo de um lado, mas por outro lado é uma vantagem. Porque para atacar Cuba precisa fazer um desembarque. Esse desembarque nos dá tempo de preparar a repressão, a defesa do país. Vocês têm fronteira seca, e com Honduras, do outro lado, estão os americanos, que estão metendo diariamente pequenos grupos armados, bem armados, que perturbam toda a economia nicaragüense. Então, a realidade é essa, e não tem que ir. O socialismo tem que avançar na Nicarágua a um ritmo muito mais lento do que pôde avançar, foi possível avançar em Cuba. Isso é a opinião do camarada Fidel, e eu penso que ele tem inteira razão de dar esse conselho. Dizem os renegados do comunismo, a reação em geral, e todos esses elementos que estudaram o marxismo, deles até na União Soviética, e que hoje são renegados, que o comunismo está morto. É claro que eles se referem à ideia comunista, porque não há nenhum país comunista ainda hoje no mundo. Nem a União Soviética ainda não chegou a essa etapa superior do socialismo, que é o comunismo. No socialismo, cada um produz de acordo com as suas possibilidades físicas e mentais e recebe da sociedade o estímulo, a compensação, o salário proporcional à importância do trabalho que realiza. Há uma diferenciação de salários muito grande ainda na União Soviética, para que possa se estimular a produção e estimular os mais trabalhadores. Já na sociedade comunista, é a etapa superior do socialismo, em que se prevê um alto nível de produtividade, para que cada um possa produzir de acordo com as suas possibilidades, mas retirar do fundo social tudo aquilo que necessita. Para isso é necessário, primeiro, que haja um alto nível de produtividade, para que cada um satisfaça todas as suas necessidades, retirando do fundo social o que deseja. E, ao mesmo tempo, que cada cidadão tenha um nível de solidariedade política muito alto, para não esbanjar os recursos do Estado. De maneira que temos muito que fazer ainda para chegarmos a ter as condições fundamentais para poder dirigir uma revolução socialista em nosso país. A ciência do proletariado, que é o marxismo, principalmente o marxismo-leninismo, que foi a primeira aplicação acertada do marxismo às condições concretas de um país como é a Rússia czarista, mostram o quanto é difícil a aplicação do marxismo. É muito fácil compreender o marxismo, repetir até frases inteiras dos seus teóricos, de Marx, Engels, Lenin, etc., de cor. Há muitos intelectuais que conhecem isso de cor e podem dizer, mas que fracassam quando se trata de aplicar o marxismo. Porque o marxismo precisa ser aplicado à realidade objetiva, como ela é. E nós desconhecemos a realidade brasileira. Essa que é a verdade. O nosso partido, o PCB, errou muito, sob a minha direção mesmo. Erramos muito porque desconhecíamos a realidade brasileira. E ainda hoje, o conhecimento da realidade brasileira ainda é muito precário. Notem, por exemplo, quando se fala de taxa da inflação. Qual é a taxa de inflação em determinado momento? Surgem logo uns 3 números, pelo menos, né? Do Tesouro Nacional, do Banco do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, discordando um do outro. Por quê? Porque é o desconhecimento da realidade ainda. É a falta de boas estatísticas, é a falta de realmente examinar a situação concreta no país. E se o conhecimento da realidade não é exato, a aplicação do marxismo é errada, que leva a erro, é inevitável o erro na aplicação do marxismo. Todos os erros dos sucessores de Lenin, que Lenin morreu muito jovem ainda, com 54 anos, em janeiro de 1924. Os seus sucessores cometeram graves erros por desconhecimento da realidade da própria Rússia soviética, que vinha da Rússia czarista, né? Que se originou na Rússia czarista. Lenin tinha um conhecimento profundo, não só do marxismo, da ciência, mas também da realidade russa,
Com 25 anos já ele publicava um livro que foi a base de todo o seu conhecimento da realidade da sociedade russa, da sociedade czarista, o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Ele tinha 25 anos, o livro foi editado, foi trabalhado em 95 e foi editado em 99. Né? Nós no Brasil hoje não temos ainda um trabalho desses, não conhecemos a realidade, que é muito complexa, porque a realidade brasileira é realmente de uma grande complexidade, cada estado, cada município, quase que é um caso separado, é um caso diferente. De maneira que o desconhecimento dessa realidade nos acarreta a cometermos erros muito graves na aplicação do marxismo. Quer dizer, é essa a causa fundamental dos erros cometidos pelos camaradas soviéticos, né, sucessores de Lenin. Quer dizer, com a morte de Lenin, as grandes lições de Lenin, o leninismo mesmo, foi abandonado pelos seus sucessores, que começaram a fazer uma aplicação errônea do marxismo. A democracia praticamente, a democracia socialista desapareceu, as histórias eram deturpadas. Eu pegava um livro de história do Partido Bolchevique, mas nesse livro de história que se ensinava à criança, ao jovem lá da União Soviética, não se citava o nome do Trotsky. Trotsky, no entanto, teve um papel importante, com todos os erros, tudo que ele possa ter errado, foi encarregado por Lenin de organizar o Exército Vermelho. E teve outras tarefas. Lenin sabia quem era Trotsky. Já em 1912, Lenin criticava Trotsky como liquidacionista, porque ele nunca compreendeu realmente o papel do partido, num partido revolucionário. Mas quando ele aproximou-se da Revolução de 17 e ele quis participar da luta, Lenin não vacilou em deixá-lo no Comitê Central, atraí-lo para o Comitê Central e até para o Birô Político, onde ele foi membro do Birô Político, e deu-lhe tarefas, atribuiu a ele tarefas as mais importantes, sempre atento, no entanto, aos seus erros e à necessidade de corrigir os erros que Trotsky cometia, como cometeu em 1918, por exemplo. Em 1918, vocês sabem que terminou a Primeira Guerra Mundial. Em novembro de 18 foi assinado o armistício. Naquele momento, os portuários de Hamburgo se levantaram em greve insurrecional, fazerem a revolução na Alemanha. E Trotsky, como repetia Marx, né, já desde abril de 17, Trotsky repetiu o que Marx dizia 60 anos atrás, que a revolução só seria possível dirigida pelos países industriais mais adiantados e não por um só, seriam ser dois ou mais países, povos desses países é que poderiam fazer. E Lenin, já nas teses de abril, ao voltar do estrangeiro e a chegar a Moscou, trepou num tanque, lá num carro de assalto, e disse: não, vocês estão enganados, não vamos repetir agora Marx. Marx não podia prever que o capitalismo chegaria a essa etapa imperialista. Nós estamos agora na etapa imperialista. Agora a revolução é ali onde o elo da cadeia imperialista é o mais débil. E é aqui na Rússia, era na Rússia de 17, a Rússia que tinha saído da guerra de 16 derrotada e que estava ameaçada por 14 nações imperialistas, já soviética, né? E a partir de 17, de outubro de 17, significa o elo mais fraco da cadeia imperialista. Então aqui é possível a revolução por isso. Mas Trotsky insistia que não era possível construir o socialismo num país atrasado como a Rússia, que vinha do czarismo. Né? Mas que quando os portuários de Hamburgo se levantaram, ele quis jogar toda a força do Estado soviético para fazer a revolução na Alemanha. Lenin disse: alto lá, aqui isso não é viável. Você não vai levar a força do Estado soviético para fazer a revolução na Alemanha. A revolução não só não se exporta, mas Lenin empregou mais uma palavra: não se estimula de fora para dentro. A revolução tem que surgir dentro do próprio povo, dentro do próprio país, então pode ser ajudada, auxiliada, etc. Mas isso não se deu na Alemanha, além de que na Alemanha não havia nenhum partido revolucionário para dirigir a revolução, que a social-democracia traíra a revolução, com Kautsky à frente, apoiara a guerra nacional e participara da guerra toda a Segunda Internacional, com exceção dos bolcheviques, traíram a revolução. A Segunda Internacional traiu a revolução. De maneira que, vocês veem, o Trotsky logo se entusiasmou e Lenin dizia: não,
A revolução é como a gravidez da mulher, tem que esperar que chegue a hora para nascer a criança. São 9 meses é que a criança vai nascer. Querer antes, temos um aborto, não temos uma criança. E assim é a revolução. A revolução tem que esperar a ordem em que ela surja de dentro para fora, dentro do próprio país, e não se exporta e não se estimula. Particularmente essa expressão não se estimula é muito interessante para que compreendamos qual era o papel. Como Lênin compreendia, era um grande internacionalista, né? Sempre foi e apoiava qualquer luta dos proletariados de qualquer país, né? Mas não para fazer uma revolução de fora para dentro, exportando a revolução. Qual é a situação do capitalismo? Se nós tomamos os Estados Unidos e a Europa Ocidental, nesses países, Inglaterra, França, Alemanha, Espanha, etc., Portugal, existem mais de 30 milhões de trabalhadores sem trabalho. E à medida que a tecnologia aumenta, que os robôs vão surgindo, só no Japão hoje há 9 vezes mais robôs do que nos Estados Unidos. E isso, nos Estados Unidos não vão ficar parados. Dentro de algum tempo eles vão alcançar o Japão, ou talvez até ultrapassar o Japão. Mas para cada robô, quantos operários ficam sem trabalho? Porque isso é inerente ao capitalismo. À medida que a tecnologia avança, os operários é que ficam sem trabalho, sem comer, sem salários. E os economistas burgueses mesmo da Europa Ocidental, eles reconhecem que até do ano 2000, em vez de 30, já poderão chegar a 60 milhões de trabalhadores sem trabalho nos países capitalistas. Quer dizer, então essa é a perspectiva do capitalismo, e não de morte do comunismo. Quer dizer, que cada um que decida para ver quem é que está avançando, quem é que está recuando e quem é que está realmente em decadência. Não é o comunismo, é o comunismo. Cometidos erros, foram cometidos, só não erra quem não faz nada, né? Todo aquele que faz alguma coisa está sujeito a errar. E a aplicação do marxismo não é fácil. É o problema mais sério que há, é justamente esse. É saber aplicar, porque precisa conhecer, além de conhecer a ciência, conhecer a realidade concreta, na qual, porque se aplicamos o marxismo a uma outra suposta realidade que não é a verdadeira, estamos cometendo erros. Foi o que aconteceu com Stalin, Brezhnev e tantos outros que cometeram erros gravíssimos que estão sendo agora corrigidos pelo camarada Gorbachev com a glasnost, que é transparência, dizer a verdade, corrigir todos os erros de deturpar a verdade na história, nos livros, etc. E também a perestroika, que é a reconstrução da indústria no sentido de utilização da técnica mais moderna, conquistar realmente e eles estão com grande coragem, estão utilizando a tecnologia da Alemanha democrática, da Alemanha federal, dos Estados Unidos, do Japão, etc., fazendo contratos de joint venture, quer dizer, contratos em pés de igualdade com soviéticos e alemães, soviéticos e japoneses, soviéticos e americanos, né? Isso alegra muito ao senhor Roberto Campos, mas ele se levanta e protesta porque aqui no Brasil se faz o contrário, está se lutando contra a dominação imperialista. Ele finge que esquece que lá na União Soviética isso é perfeitamente possível, porque o poder político lá está na mão da classe operária. É o proletariado que está no poder e defende as riquezas nacionais, pode fazer contratos com o imperialismo sem nenhum perigo para que o imperialismo tome conta do país e passe a dominar a União Soviética. Enquanto aqui no nosso país, o poder político está nas mãos da burguesia vendida ao imperialismo. Se isso fosse permitido, se ela pudesse fazer os mesmos contratos, ela entregaria toda a riqueza nacional aos monopólios estrangeiros. É isso que precisa ser desmascarado nesse agente do imperialismo, que é o senhor Roberto Campos, quando ele critica os comunistas porque estão lutando contra o imperialismo em nosso país. Hoje, na União Soviética, já se educa a juventude para a futura sociedade comunista, mas ainda não chegou lá. O próprio companheiro Khrushchev, em 58, 59, né, num dos congressos, 22º Congresso, ele previa a possibilidade da União Soviética chegar ao comunismo nos anos 80.
Mas já estamos em 89 e ainda não foi possível a sociedade soviética chegar, porque o nível de produtividade do país ainda é muito baixo. É inferior, bastante inferior ainda ao dos Estados Unidos. Precisamos alcançar um nível mais alto. Devido aos erros que foram cometidos, essa produtividade ainda é baixa. Agora é que a União Soviética está estimulando a aumentar a tecnologia da indústria soviética, que era uma indústria que estava com uma técnica bastante atrasada. Glasnost, que é transparência, quer dizer a verdade, corrigir todos os livros que se escreviam sobre a história do partido, a história da União Soviética, em que se silenciava sobre o nome de pessoas que participaram ativamente da luta revolucionária pela conquista do governo do regime soviético. E, ao mesmo tempo, assegurar a democracia socialista e acabar com essa centralização econômica que prejudicou muito o desenvolvimento da economia com a criação de uma burocracia pesadíssima. E a burocracia traz as injustiças, a burocracia traz os privilégios, a burocracia comete realmente, contribui muito para atrasar um país. Está se tratando agora, portanto, de acabar com a burocracia desse centro único na produção industrial soviética. Ninguém fazia nada, nem um operário, nem um diretor de fábrica, sem receber ordens de cima para baixo, do Gosplan, que era quem centralizava toda a produção soviética nas mãos. Era uma fração quase que do birô político, que era quem dirigia toda a indústria. E, então o operário, que é o soviético, estava de tal maneira habituado a receber ordens, que hoje, com a autogestão que vem sendo proposta pelo camarada Gorbachev na indústria soviética, o operário tem medo de tomar iniciativa, porque não está habituado a isso. E como diz o camarada Gorbachev, trata-se, portanto, de mudar a cabeça dos homens. E isso é demorado, é longo, é difícil, transformar um operário soviético no homem consciente, capaz de participar realmente da construção do socialismo, participando e assumindo as responsabilidades que qualquer cidadão tem que assumir, com a mesma responsabilidade de diretor ou não da fábrica, para realmente que a fábrica produza, seja eficiente e produza lucro para a sociedade. O Lenin não vacilou. Quando tomou o poder em outubro de 1917, ainda agora há poucos dias a revista Senhor, isto é, publica um artigo daquele especialista sobre assuntos soviéticos lá nos Estados Unidos. É um velho polonês que é especialista, um tal senhor Berezinski, né? E ele procura transcrever, diz que são palavras de Lenin. Lenin dando ordem de mandar fuzilar mesmo um cidadão que se colocava contra os interesses do jovem Estado soviético ameaçado pela repressão. 14 nações imperialistas atacaram a União Soviética logo depois que foi proclamada, que se instalou o Estado Soviético. Instalado o Estado Soviético, foi atacado imediatamente por 14 nações imperialistas, ligadas ao imperialismo, né? E tinha que defender. E é daí a necessidade da ditadura do proletariado. Um poder novo, para se defender do velho poder, tem que tomar medidas enérgicas e decisivas, ou então vem abaixo. Quer dizer, faz a revolução para depois, em seguida, se entregar aos inimigos? Não é possível, tem que se defender. Para defender, você tem que matar muita gente. Me perguntam muito aqui no Brasil sobre a situação na China e qual é a minha opinião. Eu digo que não sei nada sobre a China. Que as únicas informações que eu recebo da China são através da imprensa e das companhias, das agências americanas, a United Press e outras. Eu não confio nessa imprensa burguesa. Elas falsificam tudo. O próprio Sherman, presidente dos Estados Unidos, há poucos dias, há 2 dias atrás, ele protestava porque dizia que a agência americana o enganou, dizendo que o Deng Xiaoping estava morto. E o Deng Xiaoping apareceu lá vivo na China. Quer dizer, então há realmente, por parte dessas empresas, uma orientação falsa para embutir, dar à humanidade uma noção falsa. Eu não repito o que a imprensa burguesa diz. Eu não tenho informações maiores sobre a China. O fato daquele massacre na praça, se é verdade, se ele se deu de fato, como as agências americanas dizem, é lamentável que isso tenha se dado. Que o governo chinês tenha permitido que o assunto chegasse a tal nível, a situação tão dolorosa. Se foi feito conscientemente, etc.,
houve, sem dúvida alguma, responsabilidade muito grande por parte da direção do Partido Chinês. Mas qual foi a ameaça que pesou sobre essa direção? Todo governo tem a obrigação de se defender, né? Se há uma ameaça da estabilidade do governo, o governo tem que procurar tomar medidas para se defender. Há alguns anos atrás, 84, parece que eu estive na União Soviética e pedi informações aos soviéticos. Se eles podiam me dar qual era a situação na China, o que é que havia na China. E eles também não tinham informações. Eles me disseram que a embaixada soviética naquele momento ainda estava muito limitada a Pequim. Ficava dentro da cidade, não saía, não conhecia o interior da China, nem qual era a opinião pública, o povo chinês, como é que estava procedendo, como é que ele via o governo da China. Depois de toda aquela revolução cultural que causou um grande mal à China. E foram milhões de pessoas que foram assassinadas com o plano cultural do Mao Tse-tung. Mas, eu não dou nenhuma opinião. O mais que eu podia dizer foi isso que eu coloquei no artigo. Fora disso, eu não tenho nada mais a dizer, não posso dar nenhuma opinião. Lamento os acontecimentos, que tiveram realmente um caráter desagradável, triste, pernicioso, né? E, de maneira que é isso. Companheiros, através das eleições não vai chegar a socialismo. A dona Erundina, prefeita de São Paulo, tem razão quando ela diz isso. Ela errou quando tornou obrigatória a luta armada. Hoje não se pode dizer que a classe operária só vai chegar ao poder através da luta armada. Eu que luto pelo socialismo, com aquelas afirmações dela, eu me senti prejudicado. Porque eu luto pelo socialismo, mas não é obrigatoriamente a luta armada, eu não proclamo como indispensável. Ao que é possível chegar ao poder através da luta de massas, a pressão das massas populares, unidas, organizadas nos seus sindicatos, dirigidas por uma central de trabalhadores, única pode realmente chegar ao poder. É uma hipótese. Essa hipótese pode não se verificar na prática, mas que é uma hipótese viável, possível. Agora, se o inimigo utilizar as armas contra nós, aí nós temos que utilizar as armas contra ele também. Mas não que é obrigatório a classe operária se armar para tomar o poder. Ela precisa se unir, organizar-se, ser uma força organizada e unida, atrair massas, outras camadas sociais, a pequena burguesia, os trabalhadores do campo, para poder tomar o poder. Uma greve geral da camada operária mais alertada, mais viva, mais vigilante, é suficiente muitas vezes para tomar o poder. Vocês sabem, por exemplo, que essas grandes empresas de 10 mil, 15, 20, até de 30 mil trabalhadores, elas estão localizadas em 3 grandes cidades: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. São 3 cidades, formam um triângulo de 400 quilômetros de lado. Essa classe operária é aquela que tem uma consciência política mais aguçada, mais avançada. Essa classe operária organizada, pelo menos que 2/3 delas estejam organizadas em sindicato, constitui uma força esmagadora, companheiros. Uma greve geral decretada tendo uma direção sindical única, uma central sindical para dirigi-la, ela constitui uma força que nenhum governo pode resistir por muito tempo. Porque começa a faltar tudo, a classe operária tem tudo na mão. Então falta energia elétrica, falta transporte urbano, falta luz, falta tudo, desde que a classe operária faça. E a última greve geral no Brasil já foi um passo bastante importante no sentido do caminho de conseguir uma greve geral eficiente em nosso país. Já foi um passo adiante. Já foi uma greve geral muito mais eficiente do que as anteriores. Mas que isso aí é que significa uma força tal que o próprio exército, as próprias forças armadas se dividem. Lenin diz, né? Não há revolução vitoriosa sem a participação das forças armadas no todo ou em parte. Quer dizer, que uma parte das forças armadas adira aos soldados, aos operários grevistas, já é suficiente para abrir um caminho, muitas vezes, para a pressão das massas levar a classe operária ao poder. É uma hipótese, mas é uma hipótese que pode ser verificada. Quer dizer, então não vamos chegar ao socialismo através de eleição, mas através da pressão das massas organizadas é possível chegar sem luta armada. Diante desse quadro político que aí temos, minado pela corrupção, pela ladroagem, pelo roubo dos dinheiros públicos, o Brizola ainda é um homem íntegro.
Ele governou, foi prefeito de Porto Alegre, foi governador do Rio Grande, foi governador do Rio de Janeiro, mas esses mesmos que o atacam violentamente, nenhum deles teve coragem ainda de chamá-lo de ladrão ou de corrupto. Ele é um homem íntegro, ele tem uma personalidade forte, ele tem um passado pelo qual ele luta para defender esse passado. Muita gente se preocupa, porque o Brizola, por exemplo, depois de ser garantido pela esquerda, ele primeiro tratou de conseguir me fazer a mim pessoalmente, presidente honorário de uma fração do PDT, no Rio de Janeiro, do PDT do Rio de Janeiro. E agora ele já queria me fazer nacional. Por quê? Porque hoje eu represento no Brasil, sem nenhuma vanglória para mim, não é nenhuma vanglória isso, eu sou a extrema esquerda, né? Que além, mais à esquerda da minha posição, não existe ninguém. Os partidos comunistas estão bastante à minha direita, né? Estão lutando pelo governo burgueses e pela Revolução Nacional Libertadora, etc. Eu é que luto pelo socialismo, acho que devemos lutar pelo socialismo mesmo. De maneira que ele se garantiu à esquerda. Depois de se garantir à esquerda, ele foi conversar com toda a direita que ele foi procurando ampliar o seu eleitorado para a direita. Mas o Brizola tem uma personalidade muito forte. Esses entendimentos todos não significam que ele vai capitular diante do aliado. É o aliado que capitula diante dele. É só dessa forma, porque ele defende as tradições dele, o passado dele, a sua posição de soldado de Getúlio, etc., como ele faz questão de dizer, de uma maneira lamentável, porque dizer isso hoje não vai acrescentar um voto para ele, né? Ele não ganha um voto levantando o nome de Vargas. Os operários que chamavam Vargas de pai dos pobres já morreram, né? Todos eles já desapareceram. O operário de hoje não sabe nem quem foi Vargas, porque não se ensina história nas escolas, né? Não sabe nem quem foi. E conhece Vargas mais, talvez, às vezes, pelo livro do Fernando Moraes, que ele foi quem assinou o certificado de assassinato da Olga, foi o Getúlio, né? Porque sem a assinatura dele ela não podia ser expulsa. Ela foi expulsa com a assinatura de Vargas, consciente, sabendo que ela indo para a Alemanha ia ser assassinada pelo nazismo, né? Quer dizer, esse foi um dos crimes maiores de Vargas, que ficou muito claro, e todos aqueles que leram o livro do Fernando Moraes conheceram o que foi esse crime. De maneira, companheiros, que é essa a posição de Brizola. Além disso, ele, sendo governador do Estado, em 61, quando da crise do Jânio, deu-se a crise do Jânio, ele enfrentou com coragem a situação. O ministro do Exército, o senhor parece o nome dele, Orlando Geisel, deu ordem publicamente, ao Terceiro Exército de bombardear o Palácio Piratini. E o Brizola se meteu dentro do palácio e de lá fez um discurso violentíssimo, iniciando a cadeia da legalidade, que foi quem garantiu a posse de João Goulart à presidência da República. Então defendeu a Constituição, que é isso que era justo do ponto de vista constitucional, era a posse de Goulart. Goulart era o vice-presidente eleito, reconhecido como vice-presidente, é quem tinha que tomar o poder realmente. O Brizola também foi o único governador do Estado que nacionalizou duas empresas imperialistas, a Bondenshare e a ITT. São essas características que o povo brasileiro guarda. E instintivamente o povo volta-se para Brizola como sendo o único político de todo esse quadro apodrecido político do nosso país, que é todo ele anterior a 64. Porque de 64 para cá, não havendo mais democracia, não havendo debate, não houve renovação de quadros, não surgiram políticos novos. Vocês veem quais são os políticos brasileiros do dia de hoje? São todos de antes de 64. O Ulisses Guimarães, Chaves, enfim, toda essa gente. E o próprio Brizola é de antes de 64. Quer dizer, não há políticos de quadros novos. Surgiu um líder sindical novo, que é o Lula. Mas políticos mesmo não surgiu nenhum, porque não houve debate democrático, não havendo democracia, não surgem novos quadros. Então, o povo se volta para Brizola, uma parte considerável do povo brasileiro ainda tem esperanças em Brizola. Deposita essa esperança. E eu prefiro ficar com o povo, com essa parcela do povo, porque acho que é esse o caminho realmente. Não que vamos supor ou que desejemos
ou aspiremos que Brizola leve o Brasil ao socialismo. Ele não é um marxista, ele não conhece mesmo o marxismo. O governo que ele vai fazer, grande parte é uma incógnita para todos nós, mesmo para os seus amigos mais íntimos, né, é desconhecido. O que vai fazer melhor ele, e que pode ser apoiado pelo povo, e que o povo pode, de fato, encaminhar ou pressionar no sentido de dar alguns passos positivos. E ele tem uma certa sensibilidade de massas. Eu não me arrependo de ter votado nele em 82 para governador do Estado. Ele, logo que tomou posse, ele sentiu que a classe operária brasileira lutava por algo. Era muito esquisito até aquilo que a classe operária do Rio de Janeiro lutava. A classe operária do Rio de Janeiro lutava pela merenda escolar, imagina. Não era pelo melhor salário, não. Era por uma merenda escolar que desse carne para os seus filhos. Porque a classe operária já em 82, no Rio de Janeiro, já não podia comprar carne nem no domingo. Tal o preço que já estava alcançando a carne. Então a criança comia um pedaço de carne na merenda escolar. E a merenda escolar estava entregue à Conceia, que fazia um mingau qualquer e fornecia como merenda. Os operários estavam lutando contra isso, por uma merenda escolar melhor. Brizola compreendeu isso e dissolveu a Conceia, como um antro de ladrões que era, entregou o dinheiro da merenda escolar diretamente às professoras, diretoras das escolas. A merenda escolar melhorou imediatamente, só com isso ele ganhou a simpatia da classe operária no Rio de Janeiro. Outra coisa que ninguém pode negar na sua administração no Rio de Janeiro foi sua preocupação com a educação da criança. Ele tem uma sensibilidade pessoal realmente para salvar a criança dessa miséria em que ela está dotada na sociedade brasileira. A criança, durante a noite, dorme numa biboca, numa peça, dormem 10 pessoas. Durante o dia, com o calor do Rio de Janeiro, vai para a rua. O único caminho da educação da criança é na rua. Ele criou as escolas integrais, e nessas escolas davam 4 refeições às crianças. A última refeição tomava já depois do seu banho, etc. E às 6, 7 da noite ele voltava para casa para dormir. E no dia seguinte de manhã estava de novo na escola. Iniciava logo as aulas pela manhã cedo. Foram as escolas integrais. Ele pretendia construir 500, construiu 300 e poucas. Mas os recursos eram precaríssimos, porque naquela época em que ele governou, os orçamentos dos estados eram muito limitados. Os maiores impostos, aqueles que produziam maior rendimento, iam todos para o governo federal. Agora, com essa nova Constituição, é que melhorou um pouco a situação dos governos estaduais. Além disso, o dinheiro do petróleo da Bacia de Campos, que é do Estado do Rio de Janeiro, e que deve dar uma contribuição para o governo do Estado, para o povo do Rio de Janeiro, não recebeu um tostão durante o governo Brizola. O senhor Sarney só pagou essa contribuição já para o governo Moreira Franco. 150 milhões de dólares da contribuição do imposto da Bacia de Campos, que devia ter sido entregue ao governo Brizola e que foi entregue somente a Moreira Franco. Mas que são todos uma série de indícios. Além disso, ele foi inevitavelmente um bom administrador. Quer dizer, o Brizola se revelou como bom, desde a prefeitura de Porto Alegre e depois no governo do Estado. Tanto que ele saiu desses cargos com um eleitorado maior do que quando entrou. No Rio de Janeiro, ele saiu com 1 milhão de votos, mais do que quando foi eleito em 82. Quer dizer, adquiriu prestígio. E o normal no Brasil não é isso. O normal no Brasil é o indivíduo terminar o governo, odiado pelo povo, né, desejoso que vê-lo pelas costas esse administrador perverso que não sabe utilizar nem os recursos do povo. Mas que são essas algumas das características que estão expostas num manifesto que eu vou lançar na quarta-feira, agora depois da manhã, numa entrevista coletiva à imprensa, vou distribuir, vocês aqui vão receber uma cópia imediata desse manifesto. O voto nos 16 e 17 anos. Eu penso que é perfeitamente justificável. A juventude brasileira hoje, e particularmente com os novos meios de comunicação, principalmente a juventude da cidade, mas mesmo no interior, a criança de 11 anos, 10 anos, um menino de 10, 12 anos, já está esperto porque já está lutando pela vida. Ele vê o pai em que condições? Descalço, esfarrapado, sem ferramenta para trabalhar na terra, trabalhando a terra com uma faquinha de mesa, como eu disse aqui a vocês, né? Ele foge de casa e vai fazer a vida por conta própria. Esse jovem já está despertado, portanto, para poder votar perfeitamente, saber o que é útil, o que é necessário e o que é inútil e prejudicial à nação.
maneira que eu concordo integralmente que nós tivemos soldados de 15 anos, 16 anos na nossa coluna, e essa juventude era a melhor. Muitas vezes até era perigosa, porque ela se exalta e é capaz de cometer desatinos, até matando desnecessariamente gente que não precisava matar, né? Isso, eu era muito vigilante com esses jovens assim de pequena idade, de 15 anos, 16 anos, porque no contato da guerra, ver o sangue correr, né, como que estimula neles sentimentos de revolta em que ele se levanta realmente e mata, e às vezes inutilmente ou prejudicialmente, a revolução. Mas é que o jovem dessa idade, eu acho que tem todas as condições para poder votar conscientemente e ser útil, portanto, à nação. Companheiros, eu não nego que Plínio Salgado podia ser um grande brasileiro. Ele foi um escritor, escreveu romances, etc., que foram apreciados e criticados sobre diversas pessoas. Mas nem por aí, mas o partido dele era uma cópia do partido nazista. Desde a camisa, desde os lemas, era o nazismo no Brasil. O que ele desejava era impor no nosso país um regime fascista. Transformar a ditadura de Vargas numa ditadura fascista. E Vargas, desde o início, apoiou o integralismo. Quer dizer, essa era a política que ele fazia. Separado de todos os dons, as qualidades pessoais que ele pudesse ter como ser humano, como patriota, como brasileiro, mas estava equivocado e era prejudicial à nação. E tínhamos que combater esse equívoco, porque o integralismo realmente era levar o Brasil ao fascismo, ao nazismo, que era o nazismo do Hitler. Desde da Camilo, que todo método adotado por ele eram os mesmos métodos adotados por Hitler. Era a cópia fiel do nazismo. Eu sou filho de um oficial do Exército, capitão do Exército, que era simpatizante do positivismo. Não era membro da igreja positivista, mas era simpatizante. Morreu muito jovem, eu fiquei com 10 anos de idade, órfão de pai. E como órfão consegui matrícula no Colégio Militar, embora tivesse que fazer 2 concursos. Fiz um primeiro concurso em 1908, no ano em que ele morreu, não fui aprovado, mas não fui admitido. Os filhos dos coronéis, dos generais, etc., os netos de generais, eles tinham o privilégio para entrar no colégio militar. Né? Mas um oficial do Exército, que foi amigo do meu pai, um coronel do Exército, nos garantiu que para o ano seguinte que eu seria matriculado, que ele garantia que seria. E realmente, em 1909, fiz de novo concurso para o colégio militar e passei e não fui matriculado. Na primeira vez não fui matriculado. As aulas já tinham começado há um mês, quando o coronel Bento Ribeiro, que era amigo do meu pai, estava no Rio Grande, voltou do Rio Grande e ficou indignado porque o Ministério da Guerra havia prometido que eu seria matriculado, que os órfãos, havia uma série de órfãos que não foram matriculados logo que se iniciaram as aulas. Mas ele providenciou, e quando entramos logo uns 15 órfãos que haviam sido deixados de lado e que foram então, graças ao coronel Monteiro, Bento Monteiro, que depois foi prefeito aqui do Rio de Janeiro, nós entramos para o Colégio Militar. Mas nem que eu fiz o curso do Colégio Militar aqui do Rio de Janeiro. Devo muito a esse curso, porque realmente me ajudou muito, até na formação do meu caráter também, a luta com a própria juventude, porque a juventude é muito clara, ela diz o que está sentindo, sem perceber que está insultando e está atacando uma pessoa que não tem culpa daquilo que está fazendo. Eu tinha muitas irmãs, né? De maneira que a minha mãe vivia com uma pensãozinha insignificante de 200 mil reais, né? Tinha que pagar aluguel de casa, 80 mil reais numa vilazinha lá no Rio de Janeiro, e o restante era para alimentar a família. De maneira que eu era obrigado a chegar no colégio militar mais cedo para almoçar no colégio militar. E depois, às vezes, as aulas terminavam meio-dia, 1h, e eu ficava no colégio militar, eu era aluno externo, e devo isso muito a ela, de estar sempre mantido junto à família, né?
E eu ficava no colégio militar até a hora do jantar, que era às 4 horas da tarde. E jantava no colégio militar para depois ir para casa. Que era para uma boca de menos em casa, diminuir a despesa em casa. Mas os colegas, filhos de coronéis, de generais, etc., protestavam contra a comida no colégio militar, que realmente não era uma comida apropriada para crianças. Hoje, quando penso no que era comida, né, era todo dia a mesma coisa, feijão com arroz e um engasgagato de carne com batata. Né? Todo dia era isso mesmo. Então eles protestavam. E ao protestarem, voltavam-se para mim e diziam: você que é externo, não sei como é que você fica aqui para comer essa porcaria. Assim que falavam. Né? E eu tinha que ficar calado, porque era o meu dever familiar, era comer ali para não ser peso em casa. Mas é que isso contribui muito para formar o caráter da gente saber enfrentar esses atrevimentos e esses insultos, né, que são consequência da própria realidade prática da minha própria vida. Fui um aluno relativamente bom, né? Terminei o curso no colégio militar no segundo lugar, com um major aluno, que eles são promovidos por um outro que era tinha melhores pistolões, era tenente-coronel, e eu fui major aluno do colégio militar. Daí fui para a escola militar. Por que eu fui para a escola militar? Porque eu queria estudar engenharia. Mas não havia, meu pai tinha sido engenheiro e eu queria estudar engenharia. E não tinha recurso para fazer um curso particular de engenheiro. A única solução era sentar a praça na escola militar, ser soldado, e conseguir a matrícula. Consegui a matrícula na escola militar e fiz todo o curso da escola militar. Né? Em 1918 já saí aspirante e oficial, e só isso já trouxe uma modificação substancial no orçamento doméstico, porque a minha mãe vivia com R$200 da pensão de meu pai, e depois que o coronel Bento Ribeiro foi prefeito aqui no Rio de Janeiro, ela conseguiu um emprego de professora noturna. Ela dava uma aula das 8 às 10 para mulheres de maior idade, né, pessoas de mais idade. E trabalhava até às 10 da noite, vinha chegar em casa meia-noite, mais ou menos, morando muito longe da escola. De maneira que fazia um orçamento de mais ou menos R$350 mil, 200 de um e 150 de professor. E eu, como aspirante, comecei recebendo logo 450, mas que era 3 vezes o que ela recebia. Quer dizer, foi realmente uma grande modificação no bem-estar da família, da minha mãe e das minhas irmãs. Fui para uma unidade do Exército, tendo sido um dos primeiros da turno, pude escolher ficar aqui no Rio de Janeiro, para Deodoro. A estação de Deodoro tinha uma companhia ferroviária e ali foi o meu primeiro cargo no Exército. Fiquei 1 ano nessa companhia e, como tinha sido um bom aluno, fui convidado logo no ano seguinte para ser instrutor na escola militar, instrutor de engenharia. Aí começaram as minhas lutas com o Exército, com o comando do Exército. Né? A prática de engenharia era importantíssima, né? Tinha que tratar de muitas matérias ao mesmo tempo, além de abrir trincheiras, de defesa territorial, né? Nós tínhamos também o problema de telegrafia, telefonia, fotografia, tudo isso estava... O instrutor de engenharia tinha que ser um homem de 7 instrumentos para lecionar tudo isso. Mas não havia material algum. Queríamos construir pontes de campanha com madeira, mas pediam a madeira, não havia madeira na escola militar para fazer as pontes de campanha. Para abrir determinadas trincheiras havia também dificuldade de ferramenta, etc. De maneira que já, logo que assumi, eu fiz uma longa lista pedindo material. Mas esse material não veio. Só lá para agosto, setembro, é que veio a terça parte do que eu tinha pedido. Nessas condições, eu disse: eu não vou continuar aqui na escola militar, recebendo uma diária, que eu tinha direito a uma diária, além do soldo, dos vencimentos, eu ainda tinha uma diária de R$10 mil por ser instrutor na escola militar. Porque eu estou enganando na nação. Eu não posso formar oficiais de engenharia porque não tem nenhum material para dar instrução, para ensiná-los a construir pontes de campanha, etc., com a madeira que não nos dão. De maneira que eu resolvi, desde então, pedir demissão. Os alunos é que me pediram insistentemente para que eu só saísse depois dos exames deles, que assistisse ainda ao exame deles, para ter o grau que mereciam, porque a instrução de engenharia tinha um coeficiente, segundo o regimento, o regulamento da escola militar, um coeficiente 5. Quer dizer, o grau que o instrutor desse seria multiplicado por 5
para a classificação do aluno. É o que se chamava na escola militar o grau de moral. Mas quando chegou no fim do ano, os instrutores tinham que dar esse grau, a média desse grau. E ali havia na escola militar instrutores como o senhor Newton Cavalcante, por exemplo, conhecido pelo seu reacionarismo, né? E que adotava um método muito simplista de dar esse grau. Ele tinha um livreto em que grau de moral e caráter, etc. Porque o regulamento exigia um grau que refletisse, o regulamento da escola militar, que refletisse as qualidades de caráter, resolução, tenacidade e sangue frio. Quer dizer, era isso que estava escrito no regulamento. E o Newton Cavalcante, para simplificar, ele dava o grau de caráter conforme a maneira que o aluno colocava o boné, ou se a farda estava limpa ou era uma farda suja, enfim, por aí esse aqui ele dava os graus de moral, caráter, resolução, tenacidade e sangue frio. Quando me pediram que eu desse esse grau, eu disse, eu vou ler o regulamento e amanhã eu trago o grau. Eu exibi o regulamento. Eu não tinha tido a observar essas qualidades, resolução, tenacidade e sangue frio. Mesmo que eu observasse de um, não seria justo eu dar essa nota para um e os outros, não teriam nota nenhuma. E o caráter. Aluno meu ou tinha caráter ou não tinha. Se tinha caráter, era meu aluno. Se não tinha caráter, eu já tinha posto para fora, já tinha expulsado, já mandado passear. Né? De maneira que eu resolvi fazer uma lista, coloquei as diversas colunas, né? Qualidades de caráter, botei 10 para todo mundo. Né? E as outras deixei em branco e observação, não tive ocasião de observar. Média 10, pronto. Foi assim que eu fiz a nós. Isso escandalizou lá o corpo de instrutores, né? Mas o próprio comandante não pôde me dizer, se ele quiser que repare, a minha opinião é essa. Né? Se outros têm outro grau, que somem, dividam com a minha opinião. Mas que com isso eu ganhei muito prestígio entre e eles não quiseram que eu saísse, senão depois que fizeram os exames. Feitos os exames, eu voltei para a escola militar. Mas nesse momento, justamente, já o movimento tenentista começava a surgir no Brasil. Quer dizer, a jovem oficialidade começava a se reunir para lutar contra a República Velha, porque todos nós sentíamos que a República Velha nos ameaçava a todos nós. Né? A fraude eleitoral campeava, né? Havia apuração por parte da justiça, etc., do resultado do pleito, e muitas vezes depois a Câmara Federal, se era a eleição de deputados, mudava completamente o sentido. Os que foram derrotados passavam eleitos, os que foram eleitos passavam a derrotados, né? Era chamada apuração de poderes. Era a coisa mais carnavalesca que podia existir. Né? Então todos nós, a jovem oficialidade, era contra isso. E começou a se formar um movimento tenentista, nos anos de 21, 22, mais ou menos. E, além disso, nós tínhamos estudado na escola militar a técnica trazida pela Primeira Guerra Mundial, que trouxe o tanque, né, a metralhadora pesada, o avião, era a nova técnica surgida com a Primeira Guerra Mundial. Chegávamos nos quartéis e não encontrávamos nada disso. Só havia o fuzil Mauser 1908, era a única coisa que havia. E nos trazia a nós uma decepção muito grande, né? Como que eram os quartéis brasileiros, que não tinham nenhum armamento moderno, de acordo com a técnica que surgiu com a Primeira Guerra Mundial. E foi nessa situação que entramos na campanha eleitoral de 22. Em março de 22 devia ser eleito o presidente da República. Como já tinha acontecido anos anteriores, no Brasil não há uma tradição de partido político. Né? Não há essa contradança de partidos, as pessoas mudam de partido como mudam de camisa, né? Mostra que não há essa tradição. Então vem uma eleição presidencial, os diversos partidos se concentram em torno de um candidato do governo ou de um candidato da oposição. Naquela época surgiu a candidatura Bernardes, do governo, da oficial, e a candidatura Nilo Peçanha de oposição. E a divisão política dentro do Exército foi imediatamente muito grande. Os altos oficiais, os coronéis, generais, etc., apoiavam a candidatura do governo. E a juventude apoiava, então, a candidatura de oposição. E a paixão política atingiu um nível muito alto. É nesse momento que o Correio da Manhã, que era o jornal mais lido aqui no Rio de Janeiro, descobre uma pasta de um amigo do Bernardes, com cartas do Bernardes a ele, em que o Bernardes ensinava como é que ele devia fazer para conquistar eleitores, inclusive entre os militares. E dizia abertamente, quanto aos militares, eles podem ser comprados com todos os seus galões embordados. Isso publicado por um jornal
mais lido aqui no Rio de Janeiro, causou um escândalo muito grande, e o Clube Militar se reuniu para discutir esse assunto, se as cartas eram verdadeiras ou não eram. Eu estive presente nessa reunião, estavam mais de 800 oficiais, né, lá dentro do Clube Militar. Uma paixão tremenda, uma minoria reacionária e a grande maioria da juventude militar, que era pela perícia das cartas. Eu votei contra a perícia. O senhor Bernardes não sustentou, disse que as cartas não são dele. Para que vamos fazer perícia? Vamos passar um recibo de que as cartas são efetivamente do Bernardes e depois não vamos fazer nada. O que vocês vão fazer? Porque eu fui educado na crítica, pela minha mãe, a crítica aos militares. Porque ela conheceu bem o que eram os militares, e essa história de solidariedade antimilitar, isso é uma mentira, não há solidariedade. O que há entre a oficialidade do Exército é a concorrência de uns contra os outros, principalmente depois que chega capitão, em que as promoções já não são só por antiguidade, porque de capitão em diante a promoção é ou antiguidade ou merecimento. E para ter merecimento precisa estar agarrado a um general, né? Então o indivíduo se presta a tudo para ser um instrumento de um general, para poder fazer uma carreira mais rápida. É isso que é a solidariedade entre militares, né? Eu tenho visto alguns livros aí, como do próprio Werneck, o general Nelson Werneck. É muito cor-de-rosa o livro dele, né? Porque não diz a verdade. Porque a verdade sobre os militares é isso que eu estou dizendo. Solidariedade não existe, não. Existe a concorrência de uns contra os outros. De maneira que eu não tinha nenhuma ilusão de que houvesse qualquer solidariedade para lutar contra isso. Mas votei contra. No dia seguinte, na escola militar, onde eu era instrutor já, me receberam, não queriam nem falar comigo. A paixão política já era muito grande, como eu tinha votado contra. Depois é que compreenderam, porque eu disse, não, vocês estão equivocados, eu lavei as mãos, mas vocês, que eu quero ver o que eles vão fazer. Os peritos vão dizer que as cartas são do Bernardes, e vocês o que vão fazer? Realmente não fizeram nada. O Clube Militar se reuniu, constatou que as cartas eram do Bernardes, e o Clube Militar resolveu entregar o assunto ao julgamento da nação. Quer dizer, não tomou nenhuma medida, era justamente o que eu previa, que não sairia nenhuma medida desse fato. Mas isso levou ao primeiro 5 de julho, no Rio de Janeiro. Esse primeiro 5 de julho ficou marcado principalmente pelo episódio dos 18 do Forte, né? O Siqueira Campos não se conformou e protestou, porque toda a Vila Militar estava comprometida a se levantar. Costa e Silva, por exemplo, que depois foi presidente da República, era responsável por levantar o primeiro regimento de infantaria lá da Vila Militar. Mas não tomou uma medida de organização, não se preparou, de maneira que chegou um momento, ele não tinha tomado nenhuma medida de organização, o coronel comandante o prendeu e acabou, não houve revolução. E houve casos, até episódios que quase que anedóticos naquele momento. Um tenente que levantou o 2º Regimento de Infantaria, Cristiano Buiz, esse tenente levantou o pelotão dele e dirigiu-se ao cassino. No cassino dos oficiais estavam quase de 40 ou 50 oficiais. Toda a oficialidade do 2º Regimento de Infantaria estava dentro do cassino. Mas ele quis bancar o D'Artagnan, o cavaleiro capaz de fazer tudo sozinho. Deixou o pelotão dele formado do lado de fora do cassino e entrou sozinho, de pistola na mão, dando ordem de prisão aos 40, 50 oficiais que estavam no cassino. Houve gente que fugiu por todos os lados, pularam janela, outros se meteram embaixo da mesa. Um desses que ficou embaixo da mesa, que era um dos mais covardes, na discussão que o único homem que manteve firmeza foi o coronel comandante, que foi o coronel Nestor Sesifredo dos Passos, que mais tarde foi ministro do Exército do Washington Luiz. Ele discutiu com o tenente Buiz, se o senhor está exaltado, etc. Nesse momento, um dos mais covardes que estava embaixo da mesa puxou a perna do tenente Buiz, ele caiu, o coronel botou a pistola na cara dele e acabou a Revolução. Quer dizer, a Revolução terminou de uma maneira inglória, né? Foi assim o movimento, foi o primeiro 5 de julho. Mas o ato heróico dos 18, todos caíram, né? Que avançaram armados contra 3.000 homens que sitiavam a fortaleza, né? E caíram todos mortos ou feridos. O Siqueira Campos foi ferido, o Eduardo Gomes também, o tenente Carpenter levou uma bala na cabeça e o tenente Newton Prado teve um choque interno que caiu, então ele levou um tombo e deu uma ruptura interna, uma hemorragia interna que faleceu. E dos soldados morreram, uma parte morreram, outra parte foi ferida. De maneira que esse acontecimento teve uma repercussão muito grande no país e dentro das próprias Forças Armadas. E a conspiração continuou, mas deslocou-se particularmente para São Paulo. É uma cidade onde havia diversas unidades. Havia um batalhão de infantaria,
havia regimentos de artilharia, e havia ainda um grupo de artilharia de montanha na cidade de Campinas, né? Essas unidades e a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que foi a primeira organização militar no país que teve uma missão estrangeira, uma missão francesa, que educou e formou a Polícia Militar como os soldados do Exército, fosse para o Exército. De maneira que a conspiração continuou e em 24 a 5 de julho, na mesma data, se levantou, então, São Paulo, a chamada Revolução Paulista. O governador do estado fugiu, tomaram conta da cidade, mas o governo cercou, os 6 mil homens que se levantaram, o governo cercou com mais de 15 mil a 18 mil homens e bombardeava à noite os bairros operários. O Marechal Isidoro, que foi quem comandou o levante de São Paulo, resolveu então retirar de São Paulo. Depois de 20 dias na cidade, retirou-se através da Paulista, uma retirada em ordem, né? Através da Sorocabana e da Noroeste, foi bater lá no Rio Paraná. E do Rio Paraná desceram ao Paraná e instalaram-se lá no quadrilátero que faz fronteira com o Rio Iguaçu, o Rio Paraná, Paraguai e Argentina. Bem, e se instalou aí. Eu tinha compromissos com os companheiros de São Paulo, estava ligado a eles, mas o movimento de São Paulo me surpreendeu. Nós fomos informados já pela imprensa de que havia se dado o levante em São Paulo. E a conspiração no Rio Grande era muito mais difícil do que numa cidade como São Paulo, porque os corpos do Exército estão muito separados uns dos outros. Santo Ângelo, onde estava o batalhão ferroviário em que eu servia, ficava a 100 quilômetros de São Luís Gonzaga, onde tinha um regimento de cavalaria. De São Luís Gonzaga a São Borja, outros 105, 110 quilômetros. De São Borja a Uruguaiana, outros 100 e tantos quilômetros. De maneira que a conspiração era demorada, somente próprias pessoas é que tinham que viajar até esses locais para trocar ideias, para se intensificar a conspiração. Mas intensificamos a conspiração, mas só foi possível eclodir o movimento no Rio Grande já em outubro. Em 28 de outubro é que nós nos levantamos em solidariedade aos companheiros de São Paulo. Depois reunimos uma parte do norte, nos reunimos na zona missioneira, na zona da Serra. No sul, rapidamente entregaram o comando a um dos guerrilheiros do Assis Brasil, que haviam feito guerra civil no ano de 23, e ele foi rapidamente derrotado. E ficamos somente 1.500 homens na zona noroeste do estado. Eu recebi a ordem pelo general João Francisco, que veio a São Borja, me fez coronel comandante dessa unidade. Eu era capitão do Exército, levantei o batalhão ferroviário e depois assumi esse comando precaríssimo, porque tínhamos 1.500 homens, mas não tínhamos armamento para entregar a eles. Entregamos armamento apenas a 700, fuzil Mauser, a única arma que tínhamos. Um regimento de cavalaria, terceiro, tinha alguns fuzis metralhadoras, mas Madsen, muito ordinários, que logo em seguida não atiravam bem mais. Mas é que essa tropa ficou aí nessa região. E eu esperava que os companheiros de São Paulo, que ao retirarem de São Paulo trouxeram muito armamento e muita munição, nos mandassem algum armamento e munição através da Argentina. Esperamos um mês, mas verificamos em seguida de que isso não era viável. Os guardas aduaneiros da Argentina não deixavam passar o armamento. Então, a única solução que tínhamos era sair dessa região e marchar para o norte para levar nossa solidariedade direta aos companheiros de São Paulo que estavam lá no Paraná. Fizemos uma marcha de 1.200 quilômetros, abrindo estrada na mata mesmo, na zona ali de Paraná, da fronteira de Santa Catarina e Paraná. Para o norte não havia nem picada aberta no mato. Tínhamos que abrir a facão a estrada, atravessar o Rio Iguaçu, que tem 700 metros de largura, para até chegar ao Paraná. Mas fizemos essa marcha e em abril de 25 estávamos chegando no Paraná. Mas nesse momento, justamente, a tropa do Paraná, que tinha uma trincheira que resistiu durante 6 meses, em Catanduvas, foi derrotada pela tropa do general Rondon, que atacou com violência e depois de gastar toda a munição, já completamente sem munição, teve que se entregar. O companheiro Nelson de Mello, que era o comandante, entregou-se com a tropa e chegamos então nessa região, no Paraná, com 2 morais diferentes. A minha tropa chegava lá vitoriosa, porque para os meus soldados ter conseguido unir com os companheiros de São Paulo era um grande triunfo, era um grande orgulho que eles tinham de ter podido chegar até lá. Enquanto que a tropa de São Paulo estava em desmoralização com a derrota de Catanduvas, né? E só pensavam em ir para o estrangeiro.
Eu soube até que eles estavam reunidos em Foz do Iguaçu, com o Marechal Isidoro, discutindo o assunto. Então pedi imediatamente um automóvel, ali havia, e fui para lá. E vi que todo mundo queria ir para o estrangeiro. Eu fiquei indignado, disse, eu não posso convocar meus soldados que se sentem vitoriosos por haverem chegado aqui, ao Paraná, trazer a sua solidariedade aos companheiros de São Paulo, convidá-los agora para ir para o estrangeiro. Vamos lutar aqui, vamos procurar uma saída dessa zona, e se não encontrarmos uma saída, vamos resistir até o último tiro. Quando eu disse isso, a maioria dos oficiais que estavam ali presentes começou a se levantar e foi passando diretamente para a Argentina. Foi tudo passando para a Argentina. E deram ordem de retirar as guardas dos diversos outros locais. Em todo caso, ainda ficou alguma tropa que estava defendendo a Serra do Medeiros, com o general Miguel Costa, que era um oficial da Polícia de São Paulo. Nós, então, aí organizamos uma divisão, a primeira divisão revolucionária, comandada pelo Miguel Costa, com 2 brigadas. A brigada de São Paulo, que o companheiro Juarez estava lá ainda, comandada por ele. E a brigada com o resto da tropa de São Paulo. E a brigada do Sul, que era comandada por mim. E tínhamos que sair dessa região, porque o governo estava com uma superioridade muito grande. Mas a única solução era atravessar o Paraná e entrar no Paraguai. E o comandante da guarnição paraguaia não queria admitir que nós entrássemos no Paraguai armados. Mas tivemos que manobrar de tal maneira que acabamos entrando armados mesmo. Abordejamos um navio paraguaio, um outro navio paraguaio que chegava, tinha ido a Buenos Aires e chegaram, esperamos que ele chegasse. Tínhamos uma pequena lancha. Com esta lancha e com o navio paraguaio, nós começamos a atravessar. Lá levamos uma carta para o comandante da guarnição paraguaia, explicando por que motivo nós entrávamos armados no Paraguai. Pois citávamos o episódio anterior lá no Rio Grande do Sul, quando uma tropa revolucionária do Rio Grande penetrou no Uruguai e teve que entregar as armas. Mas a tropa do Borges Medeiros entrou atrás armado e fuzilou uma porção dos desarmados e a tropa uruguaia não teve condições de defendê-los. E o tenente que estava lá no Paraguai tinha uma tropa muito pequena, não podia defender a todos nós. Né? Mas o tenente insistia, não queria permitir de forma alguma que nós entrássemos armados no Paraguai. Então temos que utilizar o blefe, né? Que é a arma normal para essas coisas. Eu disse, o senhor é militar, não? O senhor compreende que nós não viemos aqui lhe fazer essa proposta sem ao norte e ao sul já ter desembarcado tropa nossa lá no Paraguai. Já tem tropa no norte, era mentira. Mas ele compreendeu que isso realmente vamos derramar sangue inutilmente, né? E cedeu e nós entramos no Paraguai, percorremos 150 quilômetros no território paraguaio e entramos, em 3 de maio, entramos em Mato Grosso, quer dizer, no sul de Mato Grosso. Isso causou um escândalo nacional, né? Porque o Rondon tinha dito que nós estávamos engarrafados e definitivamente perdidos. E nós quebramos o fundo da garrafa do Rondon e chegamos a Mato Grosso em 3 de maio, justamente no momento em que o Bernardes lia a mensagem dele ao Congresso, porque naquela época o Congresso iniciava as suas sessões em 3 de maio e transcrevia a mensagem do Rondon. E nós aparecíamos já em Mato Grosso no dia 3 de maio, quando essa mensagem estava sendo lida. Mas nem que foi. Daí começou a marcha da coluna. O nosso objetivo estratégico que tomamos para percorrer o Brasil era manter a luta e atrair tropa do inimigo contra nós. Porque nós éramos golpistas. Nós pensávamos botar o Bernardes abaixo com os companheiros nossos que estavam no Rio de Janeiro, conspirando contra o Bernardes e fazendo tentativas para depô-lo. Se nós atrairmos tropa contra nós, eles ficam mais livres lá para poder botar o Bernardes abaixo. Mas, por mais tropa que eles mandassem, eles sempre mantiveram tropa lá de defesa do Bernardes, né? E todas as tentativas feitas de golpear, pôr o Bernardes abaixo, fracassaram. Aí que nós avançamos por Mato Grosso, depois Goiás, chegamos ao Maranhão, percorremos ali o Nordeste rapidamente, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, e tínhamos tido um primeiro contato com os comunistas de Pernambuco. O camarada Cristiano Cordeiro, que era o chefe dos comunistas de Pernambuco, mandou nos propor que o tenente Cleto Campelo ia se levantar no Recife em fevereiro e que nós nos aproximássemos o mais possível para apoiá-lo. Fizemos isso. Atravessamos o rio Pajeú e jogamos uma vanguarda sobre o Recife. Mas quando chegou a 300 quilômetros de Recife, já tivemos a informação de que o tenente já tinha se levantado, já fora assassinado, né? Estava tudo acabado, resolvemos voltar atrás, porque na região da Mata, em Pernambuco, o governo colocou mais de 20 mil homens contra nós. Nós éramos apenas 1.000 e poucos homens, pessimamente armados
e pessimamente municiados, né? Quase que não tínhamos munição. A munição que possuíamos, tomávamos do próprio inimigo. Quando precisávamos de munição, tínhamos que atacar uma força inimiga que era mais débil que a nossa e tomávamos a munição. Fizemos essa marcha, depois voltamos e com o quadro que vimos de miséria do nosso povo, e que quem mais sofria com a guerra civil era o povo mais pobre, resolvemos terminar a coluna depois de 2 anos e tanto de marcha. Começou em outubro de 29 e só terminou em 7 de fevereiro de 1927, já em 27. Quer dizer, foi um esforço gigantesco, mostrou as grandes qualidades, a coluna teve essa vantagem, mostrar as qualidades do nosso povo. Um homem analfabeto aí do interior, rapidamente ele aprendia e era capaz de aplicar a nossa tática de guerrilha. E um homem assim, analfabeto, derrotou muitas vezes um coronel comandando 2.000 e tantos homens, né? Ele sabia tirotear um flanco, tirotear outro, etc. E pensavam logo que era a vanguarda da coluna. A primeira coisa que eles faziam, lecionados, enfim, informados pela missão militar francesa, dirigida pelo general Gamelin, a primeira coisa que ele ia parar, abrir trincheira, porque pensavam já que era a vanguarda da coluna. Enquanto isso, a coluna estava desfilando quase no nariz deles, né? E eles que tinham eles que tinham ordem de nos perseguir, não éramos nós que estávamos perseguindo a eles. Estavam parados, fazendo de trincheira, etc., e nós íamos embora. Eu encontrei o marxismo, e foi o marxismo que atendia a minha mente, satisfazia o meu raciocínio e apontava quais eram as causas da situação de miséria que eu tinha visto no Brasil através da marcha da coluna. Fiquei 2 anos aí em Buenos Aires, depois fui expulso para o Uruguai na véspera do golpe de 3 de outubro do Getúlio. Na noite de 2 de outubro, o Getúlio levantou-se lá em Porto Alegre, dia 3 de outubro de 30. Na noite de 2 de outubro, a polícia de Buenos Aires me prendeu. Me prendeu, me levou à presença do chefe de polícia, que era um almirante. Já tinha se dado o golpe de 6 de setembro do Uriburu, que era uma ditadura militar que estava no poder na Argentina. E ele me disse que o senhor insultou os generais, os oficiais argentinos. Eu não me lembrava que tivesse publicado alguma coisa a esse respeito. Mas ele abriu um cofre e tirou um documento que tinha sido abatido à máquina por mim mesmo. Era uma entrevista que eu havia dado ao Night Press, que não foi publicada. A entrevista era para ser publicada na íntegra ou não publicarem. Eles não publicaram a entrevista, estava no cofre do chefe de polícia, né? Nessa entrevista eu opinava sobre o levante que houve na Bolívia. Aquele ano de 30, houve levantes militares pela América Latina toda. Primeiro na Bolívia, depois o Uriburu na Argentina, o Getúlio no Brasil, depois houve no Chile, houve em outros países, o Peru, etc. Houve golpes militares, todos eles dirigidos pelo imperialismo norte-americano. Mas é que eu dizia isso nessa entrevista, que os generais bolivianos eram instrumentos do imperialismo americano e fizeram o golpe de Estado na Bolívia. E que na Argentina estava se preparando a mesma coisa. O que se preparava, a entrevista era de agosto. De maneira que quando o almirante me mostrou a minha entrevista, eu disse a ele, mas veja a data. Ele disse, mas para que tem que ver a data? Eu disse, eu não tenho culpa que aquilo que eu previa se realizou, né? Foi o golpe de 6 de setembro do Uriburu. Eu demonstrava que os generais argentinos estavam subordinados ao imperialismo e iam fazer o golpe na Argentina, né? Ele disse aí que mandava me fuzilar até, né? Mas depois me deu liberdade com a condição de eu passar para o Uruguai, sair da Argentina, expulso. Fui expulso da Argentina. No Uruguai não tinha trabalho. Na Argentina eu já estava empregado numa empresa de construção, de estradas, ganhava bem. Tinha mandado chamar minha mãe e minhas irmãs, que eu estava afastado delas desde 23, né, que eu me saí do Rio. Elas vieram para Buenos Aires, haviam chegado há uma semana, eu tive obrigado a mudar para o Uruguai e lá não tinha emprego. Foi nesse momento que os camaradas soviéticos, então, me ofereceram um contrato para ir trabalhar como engenheiro na construção do primeiro plano quinquenal lá na União Soviética. Eu fui com a condição de levar a minha família, fui com a minha mãe e as minhas irmãs, fomos lá para a União Soviética. Naquele momento em que se insultava e caluniava terrivelmente a União Soviética, né? Que não havia ordem, não havia nada, que as mulheres não eram respeitadas, era o que se dizia, todas as calúnias
as mais infames eram distribuídas. Mas fomos para lá e trabalhamos, vivi lá 3 anos na União Soviética, até 1935, quando voltei ao Brasil para lutar contra o fascismo. Vim aqui para o Brasil para impedir a fascistização do país. Eu vi que tinha surgido o Partido Integralista e que o Getúlio apoiava o Partido Integralista, né? E já tinha apoiado a Alemanha, apoiava o Hitler, né? E apoiava também o Partido Integralista. Chegando aqui, o Partido Comunista já havia... nesse inteirinho, eu fui aceito como membro do partido. Só no dia 1º de agosto de 1934 é que o Partido Comunista aqui do Brasil me aceitou como membro do partido. Eu vinha lutando por isso há muito tempo. Quando eu cheguei em Moscou, o secretário da Internacional Comunista me recebeu e me disse: você trabalha 1 ano aqui na União Soviética e no fim de 1 ano entra para o Partido Bolchevique. Porque naquela época os estrangeiros entravam para o Partido Soviético, o Partido Bolchevique. Mas começou uma depuração e foi suspensa o recrutamento. 2 anos depois foi suspenso indefinidamente. E o camarada Manisco disse: vamos, você entra para o Partido Brasileiro. Mas a direção do Partido Brasileiro não queria me aceitar, né? Precisou o Manuílio dar um murro na mesa e dizer: telegrafar para o Brasil que publiquem que ele é membro do partido. Então eu entrei por violência da Terceira Internacional contra o partido aqui para me aceitarem como membro do partido, que não queriam me aceitar porque tinha prestígio de massa, de origem pequeno-burguesa, oficial do exército, que tudo isso era um perigo para o partido, não queriam me aceitar. Mas quando eu cheguei aqui em 1935, eu era um simples membro do partido, não era nem membro do Comitê Central. Só mais tarde é que me elegeram membro do Comitê Central. Mas nem que foi assim, fomos ao movimento de 1935. Aqui no Brasil houve um forte movimento pela paz e esse movimento pela paz transformou-se na Aliança Nacional Libertadora, a frente única mais ampla que já tinha existido na América Latina. Gente de todas as categorias, inclusive oficiais do Exército, soldados, marinheiros, aderiam à Aliança Nacional Libertadora. Foram núcleos por toda a parte. Mas é que essa aliança foi quem dirigiu a luta de 1935, a luta pela independência nacional contra o imperialismo, né? Fomos derrotados, o Levante, porque não houve um apoio de massas, porque o partido estava completamente desligado das massas. O secretário do partido nos enganava, dizia que dirigia sindicatos e que já tinha bombas de dinamite até nos postes lá de Ribeirão das Lajes. Tudo isso, que o serviço de bondes ia ser interrompido, nada disso houve. Não houve um levante operário em apoio, ficou um movimento somente de militares. Levantou-se o batalhão de Natal, depois levantou-se o batalhão de Recife no dia seguinte, que o apoiou, e nós ficamos na dúvida se apoiávamos e deixávamos os companheiros do Nordeste sozinhos ou se levantávamos. Dizíamos que na Vila Militar inteira nós tínhamos apoio, que o batalhão naval estava conosco, o 3º Regimento de Infantaria também. Mas nem que eu não vacilei, vamos dar solidariedade aos companheiros lá de Pernambuco e do Recife que estão isolados. Mas, na verdade, a Vila Militar não se levantou, nenhum corpo da Vila Militar, levantou somente o 3º Regimento de Infantaria, ali na Praia Vermelha, e a Escola de Aviação Militar, os alunos da Escola de Aviação. Aí foi que houve o levante. Mas é que fomos rapidamente derrotados naquele levante. Havia uma abertura democrática no país, né? Foi nesse período que veio o golpe de 10 de novembro. Já o Getúlio sentia que a guerra mundial se aproximava e ele queria centralizar o poder na mão dele. Acabou com a autonomia dos estados, a Constituição que foi aprovada era uma Constituição centralizadora. Mas o governo mesmo do Estado Novo não foi um governo fascista. Já não havia mais a repressão que houve logo depois do movimento de 1935. Esse é um assunto discutível ainda, que se discute muito ainda no Brasil, né? Mas foi essa a situação. Fui condenado a 47 anos de prisão por haver participado dessa luta e fiz 9 anos completamente isolado. Fizeram uma prisão feudal para mim, de isolamento total, que os próprios guardas da Casa de Correição chamavam de isolamento, porque para eles ficar ali dentro 24 horas já era uma tortura. Eu passei 9 anos ali dentro sem receber visitas, sem poder conversar com ninguém, nem com os guardas. 10 guardas foram expulsos só porque foram pegados falando comigo, porque era proibido falar comigo. Mas esse foi o regime que adotaram, né? E nesse inteirinho expulsaram também a minha companheira, né? Que foi a tortura moral pior que eu sofri,
foi saber que ela ia ser mandada para a Alemanha para ser assassinada, porque ela, desde os 18 anos, era perseguida na Alemanha, com os retratos nas paredes, porque ela libertou um preso político, foi libertado por ela e depois fugiu, ela teve que fugir para a Áustria, e da Áustria foi para a União Soviética. Quer dizer, entregar lá o Hitler, como o Getúlio fez, era um crime de morte, sabendo que ela ia ser sacrificada, como realmente foi. Ficou presa durante alguns anos. Em 42, os caminhões chegaram no campo de Ravensbrück, que era um campo de mulheres, e levaram para um outro campo de concentração, onde havia os fornos para incineração, as câmaras de gases para matar as pessoas. Ela foi aniquilada numa câmara de gases no campo de Berger, na Alemanha. Mas é que foi essa a minha vida desde esse então. Depois, recentemente, me separei do Partido Comunista. Quando foi convocado o 6º Congresso, eu já estava convencido que a linha política estava errada, né? Que o Brasil é um país capitalista e que, portanto, o caráter da revolução no Brasil não pode ser nacional-libertador, é a revolução socialista mesmo. É isso que temos que fazer. E a maioria do Comitê Central ficou toda contra mim. De maneira que, depois de algum tempo, não podia mais permanecer no Comitê Central. Em março de 80, eu fiz uma carta me dirigindo às bases do partido, entregando os destinos do partido às bases, aos comunistas, para que tomassem os destinos do partido em suas mãos, e eu me afastei do trabalho. E ao lançar essa carta, eu recebi apoio de muitos amigos pelo Brasil afora, desde a Coluna, que são meus amigos, etc., e que disseram que estavam de acordo com as teses que eu defendia, que é a luta pelo socialismo. No Brasil nós estamos na etapa de lutar já, o caráter da revolução já deve ser socialista, quer dizer, lutar por uma revolução socialista em nosso país, né? E todos esses companheiros estão fazendo política comigo. Não temos um outro partido, não fundamos partido, estamos ligados apenas por laços morais, quer dizer, confiança mútua que há entre nós, e com isso participamos da atividade política, temos participado das eleições, e agora nos preparamos para apoiar a candidatura do senhor Leonel Brizola à presidência da República. Espero agora, depois da manhã, quarta-feira, numa entrevista coletiva à imprensa carioca, eu lançar um manifesto apoiando a candidatura do senhor Leonel Brizola e chamando todo o povo brasileiro a votar na sua candidatura. Essa é o resumo da minha vida.